Na Imperium, você encontra as cartas das coleções mais recentes de Yu-Gi-Oh! E Pokémon, acessórios e playmats exclusivos. E se você pagar por transferência bancária ou depósito, ganha 5% de desconto. No entanto, você pode pagar por boleto, Mercado Pago e PicPay. Use o cupom FRETEFREE para ter frete grátis nas compras acima de R$ 90. Então não perde tempo, acesse o link na descrição e conheça a Imperium. Algumas cartas são como estrelas no céu noturno que todos desejam ter, pois elas têm um espírito. Jaden Yuki é o dono de uma dessas cartas, o Karibo Alado. Juntos eles venceram diversos duelistas e agora uma outra carta com o espírito está na academia de duelos. Capítulo 2 – Meu nome é Chess. Chess joga monstros de duelos desde criança, que foi quando ele encontrou uma carta com o espírito de um monstro. Ele pensou que era destinado a estar no topo dos duelos. Com essa carta, ele venceu muitos oponentes. Jogar com aquele espírito era muito divertido. Então, ele entrou na academia de duelos e, graças à sua grande habilidade, ele foi direto para o Obelisco Azul. Com isso, as dúvidas das outras pessoas vieram. Ele só conseguiu porque é rico. Misawa foi melhor do que ele no exame. Ele pagou por isso. Dúvidas que cercam esse duelista. No entanto, ele está disposto a provar sua força. Chess enterrou seu monstro espírito de duelo, pois ele deve fazer isso sozinho. Esse é seu grande desafio, e promete que se ele perder uma vez, ele sairá da academia. O professor Crowley anuncia que o duelo exame de hoje será entre Jaden e Chess. Quem será o vencedor, o novato ou o Obelisco Azul? Chess e Jaden estão ansiosos por isso. Finalmente eles vão duelar, a primeira batalha dos grandes rivais. No começo, Chess achou que Jaden era apenas um idiota, mas ele ficou surpreso quando o duelista derrotou Crowley. Além disso, ele tem um Karibo alado, que naquele dia ele chamou de uma carta inútil. Foi quando o espírito se manifestou e Chess conseguiu vê-lo. O espírito de monstro de Jaden percebeu que a carta de Jaden é como a sua. Agora eles estão aqui de novo, frente a frente. Um duelo contra um espírito era tudo o que Chess esperava. É a chance de se provar, e nenhum dos dois quer perder. O duelo começa. Jaden invoca o Elemental Hero Stratos e ativa a magia Elo do Herói. E já que ele tem um Elemental Hero no campo, ele pode invocar outro de nível 4 ou menos. Ele invoca o Elemental Hero Ocean. Ele seta uma carta e termina seu turno. Jaden sempre quis duelar contra Chess. Nos torneios ele sempre estava com um sorriso no rosto e por isso ele queria fazer um duelo divertido com ele. Mas o Chess de agora está diferente. Algo está causando sua ira e raiva. É a vez de Chess. Ele invoca o Guerreiro Dracônico e ativa a magia Contrato Dracônico. E como ele tem um Dracônico no campo, ele pode invocar um dragão de nível 4 ou menos da mão ou do deck. Ele invoca o Dragão Blindado. Logo em seguida, ele ativa a magia Unidade do Dragão e, descartando uma carta, ele funde seu guerreiro e seu dragão para fazer a invocação fusão de Cavaleiro Dracônico. Todos ficam surpresos, um incrível monstro de fusão logo de cara. Então Chess pensa, Jaden disse que queria ser o rei dos jogos, mas para chegar lá, ele precisa sacrificar o que lhe é mais importante. O Cavaleiro Dracônico ataca e destrói o Stratos. Chess grita para Jaden que ele nunca será o rei dos jogos, pois o único digno do título Rei dos Jogos é ele. Capítulo 3 – O Dragão Lendário. Jaden está impressionado com a jogada de Chess, mas o duelo ainda continua. Depois que Stratos é destruído, ele ativa o Sinal do Herói, e com isso ele pode invocar um herói da mão ou do deck por invocação especial, e ele invoca o Elemental Hero Woodsman. Chess diz que não importa o que ele vai fazer, tudo será inútil. Ele seta uma carta e termina seu turno.
É a vez de Jaden. Ele ativa a polimerização para fundir o Woodsman e o Ocean. Chaz já estava esperando por isso, e o monstro as de Jaden chega no campo, o Elemental Hero Terra Firma. Ele também ativa a Enterro Prematuro, pagando 800 pontos de vida para trazer o Stratos do cemitério. Em seguida, ele ativa o efeito do Terra Firma, tributando um Elemental Hero até o final do turno. Ele ganha um ataque do monstro tributado. Assim, o Terra Firma fica com 4.300 de ataque e lança seu ataque assinatura, Magma da Terra Cortante, destruindo o Cavaleiro Dracônico de Chaz. O público fica animado, a jogada de Jaden foi sensacional e assim ele termina seu turno. No final do turno, Chaz ativa sua armadilha Tempo Reverso, que remove todos os monstros invocados nesse turno, banindo Terra Firma de Jaden, trazendo de volta os monstros que estavam no campo anteriormente. É a vez de Chaz. Ele invoca o Dragão Fogo da Terra Negra e com seus dragões ele ataca os dois heróis. Jaden percebe que está enfrentando seu oponente mais poderoso. Chaz volta a dizer que ele não vai perder, que as cartas são como ferramentas para a batalha. Os duelistas só devem contar com seu próprio poder. Ele não vai perder para um idiota que trata as cartas como amigos. Jaden responde que o duelista deve respeitar suas cartas. Chaz diz que elas devem ser usadas para demonstrar o poder, que ele não se preocupa com ferramentas. Em pensamento, Chaz sofre. Ele também tinha uma carta com espírito, mas para ser forte, ele precisa lutar sozinho. Ele pede para Jaden mostrar esse poder da amizade ou ele vai perder no próximo turno. Jaden escuta a voz do Caribon alado e logo em seguida ele compra o Pote da Ganância, ativando a magia e comprando mais 2 cartas. Já que Chaz quer tanto ver, ele vai mostrar o poder dos seus amigos. Ele coloca uma carta virada para baixo e também invoca o Caribon alado e termina seu turno dizendo: um duelista cresce junto com suas cartas, colocando confiança nelas. Chaz acha tudo isso uma bobagem e diz que vai acabar com esse duelo. No seu turno, ele ordena que seu Cavaleiro Dracônico destrua o lixo, atacando o Caribon alado. Jaden então ativa a magia rápida Asas Transcendentais, transformando seu monstro no Caribon alado nível 10. E em seguida, ele usa o seu efeito, o tributando para destruir todos os monstros em ataque no campo, e depois infligir dano igual ao ataque desses monstros. Chaz perde o duelo. Depois do duelo, uma luz aparece no céu e só Jaden consegue vê-la. É o monstro espírito de Chaz. Ele estava vendo o duelo o tempo todo. Jaden fica confuso. Que dragão era aquele? Chaz vai em direção ao lugar onde ele enterrou sua carta, lembrando das palavras de Jaden. Um duelista cresce junto com suas cartas. Ele pede desculpas e diz que por orgulho abandonou seu amigo. Na verdade, ele estava com medo de perder usando o espírito que te acompanha, mas ele também tem medo de ficar sozinho. Eu quero crescer com você também. Você lutaria comigo de novo, dragão da luz e das trevas? O obelisco azul Chaz foi derrotado pelo Slifer vermelho Jaden e logo a notícia se espalhou pela academia. O Ra amarelo Bastion Misawa está impressionado com Jaden, se perguntando o que ele está fazendo no dormitório Slifer. Capítulo 4 – O Duelista Prodígio. Bastion Misawa continua assistindo os feitos de Jaden desde que ele entrou para a academia. Então, uma pessoa entra na sala, o deixando com vergonha. É Alex Rhodes. Ela não está surpresa. Era o esperado de um duelista prodígio e pergunta o que Misawa está pesquisando. Ele diz que Jaden será seu próximo alvo e está estudando duelista.
Alex ficou sabendo que ele é o melhor Ra amarelo e pergunta o que ele tem em mente para derrotar o Slife vermelho. Ele diz que seus Elemental Heroes são todos de nível baixo e todos eles se combinam em fusões poderosas, mas analisando suas jogadas, ele comete alguns erros, então sua maior força é que ele tem muita sorte ao comprar cartas. E quanto mais pressionado, mais forte ele fica. Ele consegue reverter as piores situações. Esse é o tipo de pessoa que chamamos de gênio dos duelos. Misawa conclui dizendo que ainda não conseguiu pensar em nada para derrotá-lo. O celular de Alex toca e é Jaden. Bastion fica um pouco confuso e um pouco com ciúmes. Até que ela atende e Jaden pede emprestado o DVD da Batalha da Cidade. Surpreendendo Misawa, Jaden tem o número da Alex e grita: "Por quê?" De cabeça baixa, ele continua se perguntando como Jaden tem o número da Alex. Então ele avista o duelista e corre para perguntar como ele conseguiu o número dela. Jaden diz que um dia pediu um catálogo de cartas emprestado, mas ela precisou de volta para um trabalho e não conseguia falar com ele. Então, para evitar esses desencontros, eles trocaram números. Bastion só consegue pensar no quanto Jaden é sortudo e logo em seguida ele recebe um e-mail da Alex, deixando Misawa mais uma vez surpreso. Até o e-mail ele tem. Ela diz na mensagem que já emprestou o DVD da Batalha da Cidade para outra pessoa. Jaden fica triste, então Bastion diz que tem esse DVD e também tem o DVD do Reino dos Duelistas. Jaden e Cyrus ficam impressionados. Ele tem um lendário DVD do Reino dos Duelistas. Os dois pedem emprestado. Misawa responde que claro, mas só se ele vencer um duelo. Jaden Cyrus diz que isso é injusto. Ele responde que isso é uma academia de duelos e tudo é resolvido com duelos. Ou Jaden está com medo. Jaden diz que nunca foge de um duelo. Curioso, ele pergunta e se Misawa vencer, o que ele vai querer? Ele responde bem baixinho que vai querer o número da Alex. Os dois dizem que não ouviram. Ele repete mais alto e a dupla cai na risada. Se preparando para o duelo, Jaden diz que pode dar o número dela antes deles começarem. Bastion diz que não quer que seja fácil. Cyrus pensa se ele queria o número, não era só pedir para ela mesma? Bastion também diz que estava ansioso para duelar com Jaden, então o duelo começa. O Ra amarelo coloca uma carta virada para baixo e invoca um Fogo da Raposa, terminando seu turno. Jaden comenta que é um monstro bonitinho. Misawa diz que não é apenas isso, é o primeiro passo para sua vitória. Jaden compra e também coloca uma carta para baixo e invoca a Elemental Hero Knosp em ataque. Misawa diz que ele também invocou um monstro bonitinho. Jaden também diz que é mais do que bonitinho e ataca o Fogo da Raposa. Misawa ativa a armadilha Cemitério das Almas Errantes antes do seu monstro ser destruído, e cada vez que um monstro foi enviado do campo ou da mão para o cemitério, ele pode invocar um token de Bola de Fogo. Jaden termina seu turno e antes do turno terminar, o efeito do Fogo da Raposa é ativado. Ele retorna para o campo na fase final. É a vez de Bastion, e comprando, ele começa a pensar na sua jogada. Surpreendendo Jaden, ele ordena que o Fogo da Raposa ataque o monstro do seu oponente, que tem um ataque maior. Ele diz que não sabe o que Misawa está pensando, mas de toda forma, ele ativa a carta de magia rápida, Botão de Rosa, tributando Knosp para invocar a Elemental Hero Poison Rose, que destrói sua raposa. Bastion não esperava receber todo esse dano, mas isso não vai impedir seu plano. Ele ativa a Caridade Graciosa, comprando 3 cartas e descartando 2 monstros, o que lhe permite invocar 3 fichas no mesmo turno. Ele coloca 2 cartas para baixo, terminando seu turno. Assim, sua raposa volta para o campo. Agora, ele tem 5 monstros em campo. Bastion diz para Jaden se preparar, pois logo um grande incêndio vai começar. Agora é sua vez.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal, isso é muito importante para nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.